Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, neurocirurgiões, neurocirurgiãs e todos interessados na questão da auditoria médica, que está muito relacionado às novas tecnologias que todos nós vivenciamos, né, na nossa prática. Hoje nós temos um momento muito especial para trazer para vocês os highlights do evento que está chegando agora no dia 23 de março, que será um evento em conjunto com a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Nós teremos a presença ilustre do nosso presidente, Dr. Wilker. Boa noite, tudo bem, doutor Renato? Boa noite, tudo bem, Vanessa? Como é que tá? Boa noite, Tudo Ricardo. jóia. Tudo bem? Oi, Renato, boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, muito obrigada aí pela presença de vocês. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse evento, né, que promete aí no dia 23 de março. Então, o doutor Renato, né, ele está representando aqui a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, é um grande, a gente já teve oportunidade de conversar com ele anteriormente e vocês acabaram vendo, né, acabam vendo a importância dessa conversa e sobre novas tecnologias, né, doutor Renato. Com relação à questão de... O doutor Wilker, acho que já está chegando por aí, mas aí, enquanto isso, eu já vou começando aqui. A gente já vai adiantando o que Sim. a gente tinha planejado para conversar aqui com vocês. Então, doutor Renato, com relação à questão das novas tecnologias que a gente tem, e a neurocirurgia acaba sendo uma área que existe, né? Muita tecnologia nova vindo e sendo incorporada na nossa prática médica, cada vez mais isso vai trazendo benefício para os nossos pacientes, né? Isso é algo que acaba somando. E como os convênios acabam vendo isso, como lidar com isso para chegar no equilíbrio? Bom, Vanessa, primeiramente, boa noite a todos, boa noite a você, Ricardo. Na verdade, só fazer uma pequena correção, eu não represento a SBAN, eu sou associado à SBAN, tá? A Uhum. SBAN Não, tem uma diretoria... tá representando aqui na live, eu Isso, falo. vamos lá. Então, assim, na verdade, assim, é complexo nova tecnologia para os convênios, né? Porque, assim, quando você vai comprar um plano ou vai vender um plano, é feito todo um cálculo contábil, autorial, para você exatamente saber quanto que ele tem que você tem que precificar de acordo com os dados estatísticos que você tem, quantidade de doenças cardiológicas, quantidade de câncer, quantidade de doenças neurológicas e tudo mais. Quando você tem uma nova tecnologia que a gente sabe que é útil, mas ao mesmo tempo a pessoa pede, ela não está incorporada no rol, o que vai acontecer? Você vai ter um desequilíbrio desse cálculo financeiro. Então, o que a gente está vendo depois do Covid é exatamente isso. Vieram muitas novas tecnologias e, ao mesmo tempo, algumas delas nem sempre tão melhores ou melhores do que as que já tinham, né? Então, esse é o Sim. grande impacto. Então, o trabalho da auditoria é exatamente esse, é discutir com um colega neurocirurgião ou com outro colega cirurgião, se realmente aquilo que ele está trazendo de benefício, aquela nova tecnologia, realmente vai ser muito melhor para o paciente do que a que já tem atualmente. Tá? Então, vou dar um exemplo da semana passada, em conversa com o neurocirurgião, ele queria colocar uma prótese discal, e eu comentei com ele, falei, olha, a ressonância não é tão grave assim, é uma moça jovem, né? Por que você não pensa num queijo autobloqueado, alguma coisa do tipo? Porque a diferença de custo é muito grande. Uhum. E aí ele realmente olhou, reponderou, olhou o exame de novo e tudo mais. Falou, não, acho que dá para usar um queijo autobloqueante. Então, assim, a gente saiu de um valor muito maior para um valor menor e com a mesma eficiência, né? Mas isso sempre sendo discutido. Você vê, eu não precisei utilizar a junta médica, não precisei fazer negativa nenhuma, apenas uma conversa, uma discussão saudável com o médico. Então, assim, primeira coisa é o cálculo autorial, que ele tem um desbalanço quando você não tem aquela tecnologia de acordo com o rol da ANS, porque os cálculos das operadoras são baseados no rol da ANS. Então, toda vez que incorpora um medicamento, então eu vou dar um exemplo rápido aqui na oncologia, o que acontece? O Congresso da ASCO, que é da Sociedade Americana de Oncologia, ele publica algum artigo novo, um estudo nível 3, de repente, acaba que esse estudo ele já quer incorporar. Então, já vem pedidos, às vezes, de médicos de renome, já com aquele estudo que saiu semana passada, né? Uhum. Então, e a gente não está preparado. E a gente acaba ponderando com um colega da oncologia ou neurocirurgião, olha, será que realmente tem um benefício tão grande assim? Será que a gente não pode utilizar o que já tem no rol? Então, é muito
O auditor, hoje, ele tem que estar preparado com essas questões técnicas para discutir e também custo-efetividade, né? Então, esse acho que é assim que a gente trabalha hoje na auditoria, uma auditoria bem feita. Perfeito, excelente. Vou dar as boas-vindas aqui para o Dr. Wilker, o nosso presidente, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional. Obrigada pela sua presença aqui conosco, Dr. Wilker. E puxando esse gancho que o Dr. Renato acabou de mencionar sobre a questão do custo e efetividade, a gente tem até um hot topic aí da última semana, que até mencionando a carta que o senhor acabou redigindo, né, para servir de alerta também com relação a esse impasse, né? Porque a gente tem uma evolução e disponibilidade dessas novas tecnologias e como que a gente deve balancear a boa relação diretoria de hospitais, auditores de convênios e o neurocirurgião, que na verdade é quem está oferecendo o tratamento. Fala um pouco para a gente, Dr. Wilker. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui, Dr. Renato, Ricardo. Então, acho que serve de exemplo o que o Dr. Renato falou, né? Em vez de ficar em trincheiras diferentes e um atirando o outro e só usando aí está no papel e está não sei o quê, porque eu acho que, assim, apesar de estar no hall da ANS, tá, isso não quer dizer que é uma verdade para aquela, vamos dizer, operadora local. Se você tem esse poder de comunicação, essa vai ser sempre a melhor ferramenta de quem rege o dinheiro, né, de quem faz a fiscalização desse fluxo, que é o pessoal da auditoria, e o neurocirurgião. Se você tem essa conexão, esse match de pensamentos, vão chegar com certeza num denominador comum. Agora, o que não é verdade, o que não acontece na maioria das vezes, sempre tá no rol e aplique-se a lei. E do contrário também vem, então, né? Não está no hall, não vamos fazer a cobertura, ou material A, B, C, enfim. A gente consegue otimizar, porque o que a gente tem que levar em consideração é que está todo mundo dentro do mesmo barco. É um ecossistema, se um afundar, todos afundam. Se o plano de saúde acabar, acaba o trabalho dos médicos, vamos dizer assim, né? E se acabar os médicos, acaba o plano de saúde. E assim vai. É um ecossistema muito com umas relações de equilíbrio muito tênue. Então, a gente, em vez de caminhar para a polarização, para os polos, a gente tem que chegar no centro, no equilíbrio, que é a boa conversa, a boa proposta. Então, assim, o que aconteceu, né, em São Paulo, principalmente, vamos dizer assim, que culminou naquela execução daquela carta, que é a notificação nossa, extrajudicial, alguns hospitais, né? Eu não estou falando de operador, estou falando de hospital. Quando acontece do próprio hospital fechar com a operadora sem incluir nessa negociação o player principal, que é o médico, né? Que quer dizer, o decisor, no fim das contas. Então, se sentiram, claro, lesados em relação à autonomia, porque eles negociaram os honorários e negociaram qual tipo de material, A, B, C, enfim, né? E não se isso fosse colocado como uma alternativa, estaria ok, porque daí assim, olha, nós temos essa alternativa e aqui vamos pagar um pouco melhor o seu honorário. Se você realmente sentar e ver, olha, a gente tem esses dois materiais que, a princípio, e por uma porcentagem boa, atende. Por que você não vem por esse lado aqui também? Isso seria uma forma, né, legal de você conversar com o médico. Agora, descer uma carta, mandar um e-mail dizendo se você não aceitar isso, a gente não vai repassar o seu pedido para a operadora, e isso é uma grave infração ética da autonomia médica. E, assim, longe do que a gente está falando, né? Longe do que a gente está falando aqui em não buscar a polarização, os extremos. A gente está falando de equilíbrio. E essa atitude de alguns hospitais não tem nada de equilíbrio. Eles simplesmente quebraram todos os preceitos éticos e impuseram, né, o teu honorário é X e o material é esse. É lógico que isso fere, né, a autonomia do médico. Então, e a gente não quer isso, mas às vezes, quando não tem uma atitude extrema dessa, isso também precisa de uma medida extrema. Para quê? Para conter, né? Tem que ser... toda ação tem uma reação de igual proporção na direção oposta para conter, então, né? A gente já sofre muitos abusos, eu estou falando da autonomia médica, né? Assim como o operador também sofre com os abusos que alguns médicos podem ter. Então, assim, precisa de um equilíbrio sobre isso. E é justamente isso, Vanessa, que a gente vai falar no dia 23 de março,
que se aproxima, que a gente vai congregar, quer dizer, todos os players principais desse ecossistema, que é da saúde suplementar. Então, mas daí focado em neurocirurgia, cirurgia da coluna, vai estar o lado da neurocirurgia, cirurgia da coluna, o lado dos auditores falando do seu lado, os juristas falando sobre a judicialização, especialistas em OPME falando sobre... Então, assim, na verdade, é uma receita que deu certo no encontro, que foi feito em Ribeirão, na Unimed de Ribeirão, e que agora a gente tenta fazer numa escala maior para tentar sensibilizar. Não só isso, a gente não tem só o trabalho de formar, mas também de informar. E, com o tempo, criar essa cultura da conversa. Criar essa cultura de que você não precisa mandar uma carta do tipo, cumpra-se. Né? Que pode sentar, pode conversar, pode chegar num ponto interessante. Isso foi legal porque o que aconteceu? Algumas operadoras e algumas redes hospitalares grandes me chamaram e daqui 2 semanas eu vou estar sentado conversando Excelente. com Plano de Saúde Brasil, com redes grandes hospitalares. Eles entenderam e falaram, a SBN falou assim, tem todo o interesse em equilibrar essa questão. Mas como é que a gente pode fazer isso? Eu falei, vamos nós montar junto, escrito a 4 mãos, um termo de parceria entre a SBN e a sua rede de hospital ou operadora, em que esse termo ele seja facultativo ao médico. Ó, você quer aderir a esse termo aqui? Esse aqui é o termo de parceria, de cooperação mútua entre médico. O que esse termo vai definir? Olha, a gente está disposto a sentar e conversar sobre a questão do material, se atende tecnicamente às exigências que a gente precisa de cirurgia. Contrapartida, né? Vocês têm os nossos manuais de codificação ou ainda uma forma de remunerar melhor os médicos, ou seja, vai privilegiar quem está na luta aí por honorários melhor, né? Sem qualquer outro interesse. Então, eu acho que é um bom caminho e, da mesma forma, a gente vai criar essa via como uma alternativa. E aí a gente vai incentivar vamos dizer, essa adesão a esse plano, né, de um plano de parceria, né, que é mais ou menos o que acontece ali, vamos dizer, ali em Ribeirão, né? O pessoal sentou, conversou, enfim, né? E assim, em muitos locais também aconteceu isso, tá? Muitos locais também acontece isso, às vezes de um jeito mais informal, ou formal, enfim. O ponto de equilíbrio, o meio caminho é o tema do nosso encontro, dia 23 agora de março. Não é isso, Vanessa, doutor Renato e doutor Ricardo? Isso mesmo. Nossa, a gente mal pode esperar por esse momento, que na verdade vai ser histórico dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também junto, né, com a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. E doutor Ricardo, quando a gente vai ali para a parte dessas novas tecnologias, né, que vão surgindo, o doutor Renato até comentou como que acontece lá na oncologia, que às vezes o colega viu algo no Congresso americano e já traz ali na semana seguinte, né, a solicitação. Na neurocirurgia, como que deve ser feita essa aquisição, né, dessas novas tecnologias? O que deve ser ponderado nesse aspecto? Muito bom, Vanessa. Bom, complementando aí, boa noite a todos. É um prazer novamente nós estarmos aqui nessa live e podemos discutir um pouco, né, fazer um aperitivo aí do que será o nosso evento no dia 23. Que eu tenho certeza, mais uma vez aqui, eu agradeço em nome de todos os neurocirurgiões do Brasil, ao Dr. Wilker, à diretoria, ao conselho da SBN, que abriu as portas para que a gente ter o primeiro passo, que é a comunicação entre as partes. Eu acho que esse é o fator fundamental para que a gente possa evoluir de uma forma coerente, educada e que todos possam dar o primeiro passo. Eu acho que a SBN, mais uma vez, saiu na vanguarda promovendo esse simpósio de auditoria em nível nacional. E é importante que todos os neurocirurgiões, de alguma forma, se prestem a comparecer. A cidade de São Paulo, é fácil chegar, todos os voos, ou seja, a rede hoteleira, tudo é muito mais fácil em São Paulo. E lá nós pudemos, num programa
congregar várias pessoas. Então, acho que esse simpósio realmente é um evento, é um marco aí dentro da nossa sociedade. E, Vanessa, esse é um assunto extremamente interessante e que eu vou tentar, em breve, fazer um resumo do que significa o impacto das novas tecnologias na neurocirurgia. Primeiro, as novas tecnologias elas surgem muito mais rápido que qualquer legislação. Então, isso é um fato, que a gente tem que ter isso muito claramente. Eu vou dar dois exemplos que vão ficar muito claros, ou seja, um exemplo é a tecnologia robótica, que talvez seja, na neurocirurgia, uma das... A robótica e os seus anexos ali, eu não vou entrar em pormenores, mas talvez seja a tecnologia do século XXI na neurocirurgia, a mais nova tecnologia a ser introduzida do ponto de vista de equipamento. E do outro lado, eu vou falar um pouco da neuronavegação. E aí eu vou chegar exatamente onde eu quero. A neuronavegação, embora ela não deva mais nem ser chamada de uma nova tecnologia, ela já é utilizada há muito tempo. Na verdade, para aqueles que não são familiarizados com a neuronavegação, é na verdade, uma estereotaxia dinâmica que a gente pode utilizar durante a cirurgia, não só para planejamento, como para execução. E vejam só que nós temos, de um lado, a robótica, que sequer ainda está em estudo, ainda carece de uma análise mais detalhada para que a gente possa realmente saber quais são as indicações e assim por diante. E, por outro lado, a neuronavegação, nós temos inúmeras publicações, indicações, isso já está bem sedimentado. E no meio disso, a gente tem o rol da ANS. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero falar. A neuronavegação, embora já seja uma tecnologia muito já sedimentada, ela não está no rol da ANS. Ou seja, nós vamos para a trincheira com as operadoras em função de um problema de regulamentação dentro do nosso país. Embora a neuronavegação não seja uma tecnologia recente, e ela é consagrada com muito estudo e assim por diante, ela não está no rol da forma como neuronavegação. Você pode usar estereotaxia, mas neuronavegação, esse termo, não. E a robótica é tudo o que a gente fala da nova tecnologia, que precisa ser validada, precisa ser estudada e assim por diante. Então, em resumo, nós temos 3 pontos que eu gostaria de sinalizar. Primeiro, validação. Então, é fundamental que uma nova tecnologia não significa que ela vai ser útil do ponto de vista operacional. Quantas nós não temos aí tecnologias que surgem e desaparecem do nada, ou seja, elas vêm agregado um valor nisso, mas muitas vezes elas não têm uma efetividade que nós esperamos. Segundo ponto, normatização. Então é importante, numa nova tecnologia, que haja ou que existam protocolos bem definidos para utilização daquela nova tecnologia. Que sim, ela pode ser útil em determinados ou em determinadas soluções para o cirurgião. E, por fim, a regulamentação. Então, esse pilar, validação, normatização e regulamentação, sintetiza as novas tecnologias em neurocirurgia. Excelente. E isso acaba, de uma certa forma, quando a gente segue esse passo a passo, né, que o senhor falou, acaba organizando e fazendo com que até as operadoras, os neurocirurgiões fiquem mais embasados para solicitar e as operadoras consigam entender, né, a necessidade e a validade para um maior sucesso cirúrgico. E isso vai ser bastante conversado também no primeiro Simpósio Nacional de Auditoria e Neurocirurgia do dia 23, lá no Meliá, que, como o senhor falou, acaba tendo uma estrutura muito boa, né, com relação à parte de hotelaria e com todas as opções que a gente tem aqui ao redor da Paulista. E puxando para esse evento que a gente vai ter ali no dia 23, primeiro eu vou começar com o doutor Renato.
Doutor Renato, fala para a gente qual o highlight do evento, assim, que seria, na sua opinião, já para quem ainda não garantiu a vaga, né, para garantir, para participar aí conosco. E eu queria também, até de antemão, em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, parabenizar tanto o doutor Renato, quanto o doutor Ricardo, quanto o doutor Wilker por estar por trás aí da organização desse evento tão importante para a nossa sociedade. Bom, Vanessa, na verdade, assim, acho que o highlight é a primeira coisa, assim, juntar duas sociedades, né, vamos dizer assim, que, querendo ou não, a sociedade de autoria nova, mas juntar dois players, como o Dr. Wilker falou, né, que geralmente estão em lados opostos e até em trincheiras, né? Então, esse é o primeiro ponto, que a gente desmistificou isso em maio do ano passado em Ribeirão, e aí o Dr. Wilker gostou do que viu aqui com a gente e acabou querendo se estender isso. Então, esse é o primeiro ponto, está numa mesma sala, né? Grupos de médicos, neurocirurgiões e grupos de auditores para discutir exatamente isso aí, a sustentabilidade do sistema, né? Então, vou citar só mais um exemplo interessante do que a gente faz aqui, que eu acho que pode ser um exemplo a ser replicado. Então, por exemplo, na neurointervenção, que é uma das minhas áreas de atuação, quando foi fazer uma padronização de material, foi chamada a especialidade. Falou, olha, nós temos esses tipos de fornecedores, esses tipos de materiais. Quais vocês acham que podem ser validados e homologados dentro para vocês usarem? E depois foi discutir, depois disso, a questão de valorização dos honorários. Então, em momento nenhum veio taxativo, você vai usar só esse e você vai receber só isso. Foi feita uma discussão. E um caso que aconteceu essa semana, que eu acho que vale a pena, não é neurocirurgia, mas vale a pena para mostrar, uma tecnologia que é a endoprótese customizada, que a gente pode ter a prototipagem do crânio e tudo mais, né? Mas tivemos um caso de uma endoprótese de aorta que o custo dava R$200 mil. Quando eu fui avaliar a imagem, né, eu comentei com um colega, eu falei, olha, eu acho que dá para colocar uma convencional, que o custo cai para R$42 mil. Aí discutimos, aí pegamos uma terceira opinião, né? Liguei para um amigo docente aqui da USP de Ribeirão, o titular da cadeira, e falei, olha, você não pode olhar o caso, porque para mim pode ser anormal, para o colega ele acha que é customizado. E aí ele fez o contraponto e falou, não, pela idade, pela obesidade, comorbidades, você tem razão. O ideal para ele, pela rapidez, é fazer a normal. E aí a própria família aceitou, tá? Então você veja que uma discussão que várias pessoas participaram, a gente conseguiu otimizar custo e dar um ótimo material e um tratamento para esse paciente, tá? Então acho que esse é um ponto. A gente vai precisar dessa simbiose entre o neurocirurgião e o auditor, tá? O auditor da operadora para que a conta feche. Esse é o grande ponto, né? Excelente, sem dúvida. E, doutor Wilker, com relação a esse momento, né? Esse momento histórico, como a gente já mencionou aqui, o que é que o senhor traria de highlight aí para o próximo dia 23? Então, Vanessa, o highlight, ele realmente é o que o Dr. Renato falou, é o encontro, entendeu? É sair, assim, os dois lados saindo de trincheiras para sentar um face to face, entendeu? E discutir ali, sinceridade. A gente vai discutir não para provar que o seu lado está certo, e sim para chegar numa solução em comum. A ideia ali é que a gente escute exemplos que deram certo, para poder replicar, né? Escute a outra parte. E a outra parte, escute. Enfim, todas as partes escute. Porque hoje, eu diria que o problema se resume em falta de comunicação. Quantas vezes eu já resolvi com o auditor que ele me ligou, entendeu? No telefone aí, como é que é assim e tal? Pô, será que a gente consegue fazer assim? Eu falei, olha, eu acho que sim. Eu nem sabia que isso estava na lista de vocês, mas já que tem esse material, pode ser. Então, tá bom, fechou, pronto, acabou. Entendeu? Tá? Então, assim, você vê que um telefonema, quer dizer, falar... Lógico, a gente cresceu muito em volume, cirurgia, enfim, de todas as especialidades. E você tem um grupo pequeno, relativamente, que são os auditores, que drenam tudo. Então, também esse volume, eles são atropelados por esse volume. E, às vezes, o poder de decisão nesse momento pode passar despercebido. Assim como a gente, para fazer um diagnóstico, a indicação de tratamento, também não pode atender 50 pacientes num dia aqui. Alguém ali vai falhar, então, né? Então, isso acontece também, né? Esse excesso de volume que acontece para quem atende, por exemplo, SUS e é obrigado, às vezes, a atender, também acontece com os colegas auditores, no sentido de volume de pedidos, enfim, que chega. E aí, assim, também, como a cirurgia também está, vamos dizer ali,
é propício a cometer alguma falha, enfim, um equívoco, e isso acontecer e aí não ser entendido como assim e levar, então, ao atrito. Então, acho que o highlight é que a gente vai estar face to face com todo mundo, tá? Excelente. E com isso até melhorar a questão da comunicação e evitar muitas vezes a questão de não conhecer a necessidade do paciente, como até o doutor Renato mencionou, que eu fiquei até impressionada do senhor mencionar que até com a família foi conversado, né, para verificar se eles aceitavam também essa possibilidade. Porque o que muitos pacientes chegam para mim, aí falando um pouco do meu dia a dia, é que muitas vezes a situação foi imposta pelo convênio ali, por auditores que, no caso, eles não chegaram nem a ver, nem a conversar, nada foi conversado com eles, sem sequer, sem nada ser conversado. E é a vida deles que está sendo decidida ali naquele momento, né? Então, realmente, fazendo esse encontro das pontas, tanto da neurocirurgia, quanto da auditoria, quanto do paciente, da família que vai estar recebendo ali o tratamento, acaba sendo uma saída bem mais tranquilizadora, digamos, até para a gente que está oferecendo o tratamento, né, doutor Wilker, doutor Ricardo. E na sua opinião, doutor Ricardo, qual que vai ser o highlight aí desse evento? Bom, Vanessa, na minha opinião, esse evento é uma quebra de paradigma. Ou seja, a SPN, ela se antecipou e trouxe no mesmo cenário vários e vários elementos importantes e que, ao longo da nossa formação, e aí eu já vou responder uma pergunta que eu vi aqui, provavelmente um estudante colocou, Isso, ao longo da nossa GEPAMED. Formação, a gente não tem absolutamente nada na graduação em relação a o que vai acontecer com o médico. Como é que a nossa vida na medicina real, né? A gente tem a graduação, que, né, nós sabemos, todo mundo aqui que fez uma faculdade de medicina sabe como é, mas a vida real, poucas vezes isso é falado dentro de uma faculdade. E na Quase residência... nunca. Quase Quase nunca. nunca. Exato. E na residência, muitas vezes, tão pouco, porque o residente fica absorvido ali no serviço. Hoje até nós temos alguns serviços aí que tem uma participação fora de ambientes universitários, que até pode ter uma ideia um pouco melhor, mas normalmente o residente fica à margem dessa relação do que é você atender um paciente, indicar uma cirurgia, fazer um pedido de cirurgia e como isso funciona. Então, esse simpósio, ele é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque ele traz a oportunidade, vejam só, ele traz a oportunidade para nós, neurocirurgiões, sairmos daquela ideia de que os auditores são os vilões e nós somos os bonzinhos, vamos assim dizer, para que a gente possa, no mesmo ambiente, discutir diferentes opiniões e entendemos que as duas partes, muitas vezes, têm razão aqui e acolá. E isso é o mais importante. Porque deste evento, Vanessa, a gente pode a gente pode plantar uma sementinha aqui no Brasil de que, principalmente no caso da saúde suplementar, que nós precisamos regulamentar essa relação para que a gente reduza o número de judicialização que existe na saúde, que não é bom para ninguém, não é bom para ninguém. De norte a sul desse país, de leste a oeste, a judicialização ela acaba sendo o caminho mais curto, mas ao mesmo tempo não o caminho melhor. O caminho melhor é do entendimento. É isso que a gente vem trazer nesse simpósio. Excelente. Não, e isso daí, até que o GEPAMED estava perguntando, acaba sendo algo que, até se você não definiu, né, se vai seguir a neurocirurgia ou se vai seguir a ortopedia, acaba sendo muito importante para várias áreas da medicina, né, que você definir e seguir. Então, aproveita e compartilha, manda um aviãozinho aí para os seus colegas
que estão na faculdade que não tiveram essa vivência e realmente, como o doutor Ricardo falou, a gente acaba não tendo nem na faculdade, nem durante a residência. É quando a gente chega na vida real, né? Depois da residência de neurocirurgia, se for fazer fellow ainda, depois do fellow, que acaba vivenciando isso. E quanto antes você começar a entender sobre isso e a se planejar e melhorar essa comunicação, como foi mencionado aqui, quanto antes você vai ter mais sucesso, né, na sua carreira, porque isso acaba sendo muito relacionado aos seus índices de aprovação, né, de procedimentos, a satisfação do seu cliente, do seu paciente ali, com relação à questão dos procedimentos que vão ser autorizados. Então, isso acaba sendo só uma cadeia, né, para a melhora da sua carreira também. Então, fica a dica aí para todos os estudantes também e residentes. Então, para se inscrever, até lembrando aqui, portal sbn.org, aqui inscrições abertas. Deixa eu voltar aqui. Então, você vem aqui inscrições abertas, só clicar e aí já garante a sua vaga. Vanessa, posso quebrar um pouco o protocolo? Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Wilker, claro. Até porque no dia seguinte da nossa live, abrindo a UOL, eu vi que tinha uma reportagem dele sobre o DBS que ele fez lá no paciente. Então, eu queria que ele falasse um pouco mais para nós de como que vem, né? A gente está acostumado com DBS mais para Parkinson, e agora ele veio com essa novidade. Eu queria entender um pouco mais, até para saber, né? Que pode ser que seja um dia alguém chega com isso para nós aqui. Transtorno obsessivo compulsivo, não foi? Exatamente. Que não é novidade, né? Que não é novidade, na verdade, né? Está desde 2000. Desde 2003, né, gente? O Dr. Manuel Jacobsen já vem sendo feito, assim, só que como ele envolve, na verdade, assim, um time muito maior do que para a indicação do Parkinson, né? Existe o time da psiquiatria que vai tomar essa decisão junto com o paciente e com o neurocirurgião. Então, assim, o DBS, ele é só uma ferramenta para tratar distúrbios elétricos que estão acontecendo lá no cérebro. Então, já é bem batido, sabido que a doença de Parkinson, ele é a indicação clássica, né, que é distúrbio de movimento. Existem outros distúrbios de movimento, existe epilepsia, já tem indicação na literatura para Alzheimer, transtornos de adição, enfim, do apetite também, enfim. E cada vez mais, com o crescimento da fisiopatologia das doenças mentais, também crescendo a indicação, um entendimento melhor. E a indicação dessa ferramenta aqui, ela já tem a sua, vamos dizer, a sua tecnologia aprovada em relação à segurança, né? Não é uma coisa nova que está aparecendo. Sim, a indicação é nova. E com o tempo, o que vai acontecer são novas indicações para colocar um eletrodo cerebral para ajustar, então, alguma disfunção elétrica. Então, existe o conhecimento de alguns circuitos que estão, vamos dizer, hiperativados ou hiperativados, e esses precisam ser regulados. Tá? Então, assim, a tecnologia ela já existe há muito tempo, que é o DBS. A indicação é que é uma novidade. Né? Então, e você implantou aonde? Só para saber direitinho. Foi no corpo caloso? Perna anterior da cápsula interna. Exatamente. Tá. Foi na região da cápsula interna e o outro no sistema límbico. Tá joia. No símbolo, tá? Obrigado. Imagina. Que esses alvos, eles variam dependendo da literatura que a pessoa se baseia ali. Existe as possibilidades de fazer ablação também. E aí você pode fazer múltiplas ablações e múltiplos alvos. E o DBS, que não é ablativo, ele é uma situação reversível que você pode ainda regular para mais, para menos, o campo elétrico lá. Então, ele é muito mais versátil e menos lesivo em relação à ablação, né? Então, ele é uma coisa realmente... mas, assim, por exemplo, a ablação ainda tem... Olha lá, a perna anterior da cápsula interna. Rapidamente já abriu ali. Né? A gente tem medo da cápsula interna, né? Quer dizer, uma AVC da cápsula interna... É esse branquinho aqui, mas é nessa parte mais posterior aqui que se coloca, é exatamente nesse ponto. Exatamente anterior, ali. As fibras da comissura anterior, bem aqui. Exatamente. Então, existe esse alvo, existem outros alvos, e a gente acabou utilizando esse alvo, né? E o paciente, ele começa a melhorar
a partir do terceiro mês para diante, porque não é que nem a cirurgia, assim, né? Eu sempre falo para o paciente o seguinte, na cirurgia bariátrica, quando você operou, no outro dia você está magro? Não. Então, existe todo um processo, quer dizer, a cirurgia não é só mecânica, né? Ela também vai induzir uma diminuição de vários impulsos que vêm lá do fundo gástrico para o cérebro, para o hipotálamo. E aí isso vai modular, na verdade está fazendo uma modulação também, tá? Então a mesma coisa acontece com o DBS, para distúrbios psiquiátricos, né? Para Parkinson, o distúrbio de movimento é muito evidente. Você liga e você desliga o tremor do paciente, mas isso não acontece nas doenças psiquiátricas, né? Tá, só a última dúvida. Nos trabalhos aí o pessoal consegue ficar sem medicação depois do uso do DBS? Como é que funciona? Para doenças mentais, não, né? Para transtornos mentais, não. Sempre vai ter que... Você acaba diminuindo, às vezes... Existe aquele paciente que a medicação sempre deu certo, mas num dado momento começou a ter que aumentar a dose por falha da terapia e ele começou a agregar efeitos colaterais. Então, você consegue voltar com o DBS numa fase anterior, quando a medicação dava certo, né? É uma dúvida frequente isso, doutor Renato. Sempre o paciente pergunta, vou conseguir ficar sem remédio? Mas a questão é melhorar a qualidade de vida e não necessariamente cortar a medicação, né? Isso já, com relação ao transtorno obsessivo compulsivo, que o doutor Wilker mencionou, no FDA a gente já tem a aprovação desde 2009, né? Mas no rol da ANS a gente ainda não tem, apesar de já ter indicação robusta na literatura. Se a gente pensar aí, já são 15 anos, né, de evolução. Então, é algo que já é muito robusto e que tem mudado a vida de muitos pacientes mundo afora. Hoje no rol a gente só tem doença de Parkinson, distonia, tremor essencial e epilepsia, né? Ainda vem... tem muitas outras para vir por aí. É uma área realmente apaixonante que tanto eu quanto o Wilker somos suspeitos para falar. E o pessoal, quer dizer, né? Como é que a auditoria entra nessa história? Porque, assim, essa indicação não vem da gente, não vem do neurocirurgião. A gente é só o executor nessa história. O outro lado que vai indicar, que vai trabalhar sobre essa questão é a psiquiatria, né? Então, é o time de psiquiatria que é o decisor ali sobre essa terapia. Vai discutir com a gente sobre benefício ou não e a gente vai opinar, mas, assim, a decisão maior mesmo é a paciente e o psiquiatra. Mesmo para as doenças que a gente tem hoje, né? Doença de Parkinson, tremor essencial, distonia, acaba sendo e epilepsia, da neurologia a indicação. Eles tentam tudo que podem antes, e aí se não consegue, aí é o controle ideal, né? Aí a gente aí a neurocirurgia entra. A Sabrina tá falando aqui que ela quer ver a reportagem sobre a questão de toque. A gente já teve algumas coisas aqui no Instagram mencionando, mas vamos trazer mais atendendo o seu pedido, Sabrina. E bastante gente elogiando aqui a live, parabenizando a iniciativa de vocês todos. O doutor Igor Alexim está aqui conosco. Um abraço, doutor Igor. Várias pessoas elogiando. E a gente quer ver a presença de todos vocês lá conosco no dia 23. Inclusive a Jaqueline, que é aqui que fez a pergunta sobre a questão de estudante, já falou que vai fazer inscrição e vai divulgar na faculdade. Muito obrigada, Jaqueline. Contamos aí com a sua presença lá, para a gente se conhecer pessoalmente até também, e conversar um pouco sobre essas questões que certamente vão fazer parte aí na vida de vocês. Pedido aqui do nosso presidente para divulgar também nos grupos da faculdade, enfim, nos grupos ali da neurocirurgia. O pessoal aqui também parabenizando pela questão o Acetum Neurocirurgia, parabenizando pela iniciativa, muito relevante realmente, porque é algo que a gente realmente sofre no dia a dia, né? Então... Vanessa, posso fazer agora uma pergunta para o Ricardo? Que também no mesmo dia, ali, um dia antes, o Ricardo também deu entrevista lá para a Globo, né? Falando de novas tecnologias, e eu sempre tive curiosidade de entender... como é que foi aquele planejamento daquelas crianças siamesas, Ricardo? Como é que vocês fizeram? O que vocês desenvolveram de tecnologia para conseguir separar aquelas crianças, né, de uns 4, 5 anos atrás? Muito bom. É uma pergunta interessante, né? Vai bem aí nesses dois pontos aí que o Wilker levantou e também da questão da cirurgia das gêmeas unidas pelo crânio, né? As craniópagas, né? As gêmeas siamesas. Renato, naquele momento, nós tivemos que utilizar várias tecnologias, até
muitas delas que nós não tínhamos ainda colocado em prática, digamos assim. Entre elas, por exemplo, eu vou dizer para vocês, a neuronavegação foi um enorme desafio naquelas duas crianças, porque nós tivemos que fazer um planejamento que foi extremamente complexo. Na verdade, nós utilizamos um aparelho de neuronavegação eletromagnético, nós não tínhamos como fixar a cabeça das crianças, então elas tinham que ficar sem nenhum tipo de fixação. E o planejamento, imagine uma rodada em relação à outra. Então, isso foi bastante complexo, a utilização do neuronavegador e, obviamente, foi útil. Nós utilizamos o navegador na terceira e no quarto tempo cirúrgico. Um outro ponto que eu queria salientar bastante foram os modelos. Em cada etapa que nós realizamos, nós tínhamos modelos, modelos de resina do cérebro, né, dos dois cérebros, e nós sabíamos, né, como se fosse um mapa nosso, nós sabíamos a cada cirurgia quanto nós tínhamos avançado. Então, os modelos em 3D, em resina, foram muito úteis, e também os de acrílico, que sinalizavam a craniotomia e a relação vascular, principalmente com os seios venosos, né? Que essas crianças, elas compartilham, no caso, um seio único, um seio venoso único. Então, a gente vai progressivamente reduzindo a circulação venosa, deixando normalmente para um gêmeo dominante em relação ao outro gêmeo. E é assim que é feita a cirurgia. E toda a parte da cirurgia plástica, todos os retalhos foram planejados com antecedência, num planejamento virtual. Então, nós sabíamos quanto de área nós teríamos de falha no couro cabeludo, como que nós teríamos que colocar os expansores, quanto que cada um nós ganharíamos de área de pele. Então, tudo isso foi, eu diria assim, meticulosamente planejado, porque não tem como você começar o processo e no meio falar, peraí, como é que nós vamos fazer esse retalho cutâneo na terceira cirurgia? Tudo isso tinha que ser planejado muito tempo de antecedência. Então, todas essas discussões, esse planejamento virtual, os modelos, a questão da neuronavegação, os bipolares também, que nós utilizamos sem aderência, eletrocoagulação específica para determinados vasos e assim por diante. Então, essa cirurgia foi um aprendizado, não só do ponto de vista técnico, mas também para a equipe e para a discussão, né, multidisciplinar. Então, foi muito interessante, foram tecnologias utilizadas e que finalmente nós tivemos êxito aí na separação e hoje elas estão aí já praticamente completando esse ano 5 anos aí de follow-up, estão muito bem as duas. E só ficou uma dúvida para mim, desculpa estar perguntando tanto, mas assim, os modelos que você falou, vocês fizeram a partir de tomo e ressonância ou só de um ou outro? Foi dos dois? Não. Inclusive, alguns modelos, Renato, por exemplo, você é radiologista, você sabe muito bem, quantos slices, aí, quantas numa ressonância comum, normalmente a gente faz? Quantos cortes? Depende, mas uma volumétrica de crânio hoje dá umas 170 imagens, se for de 1 milímetro, de sagital para sagital. A gente chegava a fazer 30 mil cortes. 30 mil cortes para poder fazer a reconstrução dos modelos o mais fidedigno possível. Então, assim, o grau de refinamento dos exames radiológicos eles eram assim extremamente precisos. E nós utilizávamos a tomografia, a angiografia, a angiorressonância, a angiotomografia, a ressonância e tudo junto, fundia, né? Então nós usávamos também nós chegamos a usar a tecnologia 3D, né, com os óculos 3D também, para simular a cirurgia. Então, tudo isso, os simuladores também, né, a gente não falou muito, mas é uma tecnologia que vem ganhando aí cada vez mais espaço no planejamento de cirurgias complexas, né, e a neurocirurgia é uma área que a gente tem muitas cirurgias
bastante desafiadoras, e essa tecnologia, cada vez mais, ela vem permitindo isso, né? E sequer nós falamos disso, por exemplo, em precificação, né? Quanto custa, por exemplo, uma simulação virtual para uma determinada doença, para um determinado caso, né? Então, é mais um ponto aí a ser abordado, né? Eu queria só encerrar, né, pegando tudo isso que o Wilker falou, que eu acabei de falar agora, e jogar um pouco na questão da operadora de saúde, né? Toda o que nós estamos falando hoje de novas tecnologias, as operadoras, elas precisam criar um mecanismo de gestão, e nesse mecanismo de gestão incluir as novas tecnologias, não só na neurocirurgia, em todas as áreas da medicina. Precisa ter uma previsibilidade de que essas tecnologias irão progressivamente aparecer na otorrino, na neurocirurgia, na gastro, enfim, na uro, por exemplo, com a cirurgia robótica. Ou seja, a operadora que se antecipar, fizer uma previsibilidade, colocar uma auditoria moderna, por exemplo, com inteligência artificial, com uma formação específica, e precificar isso, ou seja, a operadora não deixar, como se diz, para correr atrás do rabo, lá na frente, ela precificar antes, porque essas tecnologias, elas não têm como serem barradas, elas existem, elas vão continuar existindo cada vez mais na medicina, porque a medicina é uma área que, felizmente, a gente tem uma multidisciplinaridade muito grande e, frequentemente, novas tecnologias surgem. Então, a operadora precisa entender isso e parar, muitas vezes, de brigar com a questão das novas tecnologias, mas, mais uma vez, naquele tripé que eu disse, validação, normatização e regulamentação, a operadora precisa se antecipar e ter no caixa, precificar isso e colocar uma gestão inteligente para que essas novas tecnologias sejam absorvidas de alguma forma. Só fazer um acréscimo aí, o Ricardo, que é interessante, e a gente pensando um pouco nisso, talvez você não saiba, mas a gente está já em fase final de implantação do que a gente chama de CPO, que é Comissão de Padronização de OPME, dentro da operadora aqui de Ribeirão, exatamente para isso. Então, a especialidade vai demandar uma nova tecnologia, vai trazer para o CPO, esse CPO vai ter membros fixos e itinerantes, e aí onde a gente vai fazer um estudo de evidência, ver se realmente ela tem evidência, ver o impacto financeiro disso, para saber se vamos ou não incorporar aquela tecnologia. Tá? Então, só para que a gente está em fase final já de implantação disso. Excelente, doutor Renato. E, na verdade, tudo isso que o senhor perguntou e mencionou com o doutor Wilker e com o doutor Ricardo são novas tecnologias, né, que estão sendo utilizadas e estão mudando vidas, né? A paciente com transtorno obsessivo compulsivo, os pacientes do doutor Ricardo com gêmeos siameses, né, que estavam ali vivendo juntos, né, e conseguiram ter essa independência, digamos, então isso realmente muda vidas. E se a gente pensa dessa forma, quanto mais a gente trabalha nesse aspecto, né, de melhorar e melhorar essa relação, inclusive até uma pergunta para o doutor Wilker e para o doutor Ricardo, se esses procedimentos foram cobertos pelo convênio, ou se não, como foi o trâmite de cada um aí, já que a gente está nesse momento de novas tecnologias e plano de saúde. Então, né, como não estava coberto no rol da ANS, a parte não foi coberta. O paciente teve que pagar. E com o doutor Ricardo, como foi? No nosso caso, eu diria que 70% foi financiamento público, através da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do SUS, propriamente dito, e do Hospital das Clínicas. 30% foi financiado pela FAEPA. A FAEPA é uma instituição privada que existe no Hospital das Clínicas, e também, dentro desses 30%, eu colocaria parcerias que foram feitas, parcerias público-privadas, ou seja, nós realizamos parcerias com empresas, nós explicamos, obviamente, o problema, o que nós precisávamos, e as empresas forneceram alguns equipamentos para a gente. Então, foi uma conjunção aí, é um projeto grande,
mais uma conjunção. Como foi feito no Hospital das Clínicas, obviamente, o maior financiamento foi público mesmo, né? Mas é um processo... Interessante essa pergunta, Vanessa, mas eu te falo uma coisa. O último caso, por exemplo, que o Dr. James Goodrich separou nos Estados Unidos, o custo, mais ou menos, ficou em torno de 2 milhões de reais. O custo desde o momento zero, ou seja, isso já contabilizado, e nós sabemos que nos Estados Unidos eles têm essa parte financeira muito, muito bem detalhada. Então, desde o momento zero, ou seja, da internação dos pacientes, incluindo internação, toda a parte cirúrgica, equipamento, assim por diante, no final, 2 milhões de reais. O nosso custo, a gente estimou em torno de 600 mil reais. Foi o custo da nossa separação. Então, realmente, só aí você vê a diferença, né? Sim. Uma diferença muito significativa com o valor americano, traduzindo aí para a nossa moeda, né? Os planos de saúde de lá dos Estados Unidos vão querer trazer aqui para o Brasil para o senhor. É verdade. Mas já tem muita gente, sabia, que vem dos Estados Unidos para... Da Europa também. Não, eu digo fazer vários cirurgia plástica mesmo. Então, não, eu tô falando, não é brincando, é real. É verdade. Eu já operei um soldado americano, viu? Então... Sim. Eu sei porque eu morei lá 2 anos e eu sei como é que é o custo, né? Cara, então, muitas vezes compensa mesmo. Queria aproveitar para comentar aqui que temos a ilustre presença do Dr. Osmar, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, parabenizando a todos pela realização do evento. E várias pessoas também, obrigada aqui pela sua presença, doutor Osmar, e várias pessoas continuam aqui parabenizando. Muito obrigada, doutor Renato, por ter somado aqui e abrilhantado com essas outras perguntas, que eu acho que é esse tipo de bate-papo mesmo, que essa que é a ideia nossa, acaba enriquecendo muito, e certamente vai enriquecer muito o evento do dia 23 também, né? Porque as discussões e trazer a vida das pessoas que a gente indiretamente está influenciando, direto ou indiretamente está influenciando, isso acaba dando propósito também para todo o nosso trabalho. Então, é só abrir para as considerações finais. Agora, inicialmente, o Dr. Will, que é nosso presidente. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que teve ou ainda vai assistir depois dessa live e pedir para comparecer. Quem for de São Paulo, é quase que obrigatório, porque é o que eu falei no grupo. Se depois reclamar no grupo que isso, que aquilo, não foi na palestra, não vou responder. Entendeu? Agora, eu não vou responder o chororô que acontece todo dia no grupo. Então, tem que ir lá comparecer. Agora, quem estiver de longe, tiver essa disposição, e eu não digo só da neurocirurgia, enfim, os colegas da ortopedia que foram chamados também, que fazem coluna, os próprios colegas auditores também, então é bem heterogêneo aí. Mas o que vai fazer o sucesso é a presença do público, né? Perfeito. Doutor Ricardo? Sem dúvida. Eu só reforço o que o nosso presidente disse, de que o colega, o neurocirurgião, precisa participar mais, e a forma de participação é essa. Ou seja, ir lá, discutir, levar a sua dúvida, levar seu problema, para que dentro de um ambiente a gente possa sair de lá realmente com um documento aí assinado da SBN, com a SBAN, com a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, para que a gente possa avançar de forma real, de forma convincente nessa questão da relação do cirurgião com a operadora e a auditoria que fica ali no meio do caminho, né? Eu acho que esse simpósio ele vai trazer esse pontapé inicial, que tenho certeza que a SBN vai ser a grande propulsora aí desse evento. Excelente. E, doutor Renato, trazer algumas palavras. Eu queria só lembrar ao pessoal que o programa está bem rico e vasto, né? Então, a gente começa falando de OPMEs, de os custos da OPMEs e o avanço delas. Vamos passar um pouco sobre junta médica, modelos de remuneração. Vamos passar depois para a questão de responsabilidade civil do neurocirurgião, né, uma parte jurídica, saúde suplementar, os custos disso aí, vão ter a presença de um juiz falando como é que ele enxerga essa judicialização na primeira instância.
tá? E vamos encerrar com duas palestras no final, com a presença da doutora Miyuki, da MB, e do tesoureiro da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, para exatamente tentar essa simbiose e talvez realmente sair até com o que foi falado, né? Um documento de um possível futuro manual aí entre as duas sociedades para que seja seguido pelas operadoras, né? Então, acho que está muito rico esse programa aí. Excelente. Inclusive, até temos a presença também do Dr. Ungaretti, parabenizando a todos, parabenizando o senhor, Dr. Renato, pela iniciativa da criação do CPO. E depois ele quer conversar, né? Inclusive, convido o Dr. Ungaretti para estar lá com a gente no dia 23, porque as ideias que levaram à criação de tal prática. Isso é algo que acaba servindo de exemplo, né, para várias regiões do nosso país. E o doutor Plínio Mendes também aqui elogiando, bastante gente, a Lisa aqui com a gente também parabenizando, todo mundo muito animado, né? O Luiz Severo também parabenizando pelo tema e pelos temas que serão abordados ali no dia 23. Então, gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Wilker, Dr. Ricardo, Dr. Renato, pela brilhante organização desse evento. Mal posso esperar para encontrá-los pessoalmente no dia 23 de março, encontrar todos que estão aqui conosco para que a gente possa conversar e aprofundar, né, essas discussões com relação à auditoria e neurocirurgia. Obrigada. O doutor Ungaretti falando que vai estar lá. Então a gente se encontra. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.